Quantas pessoas existem em Deus? Como podemos definir e entender a doutrina da Trindade? E quais as implicações práticas dessa doutrina para a minha vida? Olá, o meu nome é Gabriel Ramos e nesse vídeo eu quero compartilhar com você a terceira pergunta do Catecismo Nova Cidade. Lembrando a você que nós estamos em uma série de estudos, de reflexões acerca desse catecismo, Catecismo Nova Cidade, que nos instrui, que nos ensina acerca dos fundamentos da fé cristã, através de perguntas e respostas. Hoje nós vamos meditar na terceira pergunta, mas nós já tivemos aqui dois vídeos atrás, né? Um vídeo sobre qual é a nossa única esperança na vida e na morte e um outro vídeo na semana passada em que nós meditamos sobre quem é Deus. E hoje nós vamos refletir sobre quantas pessoas existem em Deus. Mas antes de você continuar o vídeo e ir para o conteúdo dessa pergunta, eu te convido a se inscrever nesse canal, ativar suas notificações para não perder nenhum dos vídeos que nós temos publicado aqui. Esse canal tem como propósito ajudar você que quer começar a sua jornada de estudos bíblicos e teológicos e às vezes não sabe por onde começar ou é um novo convertido que ainda não tem clareza dos fundamentos da nossa fé, e o propósito desse canal é justamente ajudar você. Por isso não perca nenhum dos vídeos, nem dessa série sobre o Catecismo Nova Cidade, nem outros vídeos de indicação de livros e etc. Então vamos para a nossa pergunta, né? Quantas pessoas existem em Deus? Antes de responder mais uma vez, uma outra observação se você ainda não comprou o livro, o devocional somado ao Catecismo Nova Cidade e quer comprar, eu te convido a comprar através do nosso link. Aqui na descrição você tem acesso ao nosso link na Amazon e através desse link você compra sem nenhum acréscimo de preço no valor, sem nenhum acréscimo, mas você ajuda o canal através das comissões que nós ganhamos a cada venda. Então, meu muito obrigado já desde já por essa ajuda. Então, indo agora para a resposta da pergunta, né? Quantas pessoas existem em Deus? A resposta que o Catecismo traz existem três pessoas no único Deus vivo e verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São os mesmos em substância, iguais em poder e glória. Então, vamos dividir, né, parte a parte dessa resposta e meditar e trazer algumas reflexões acerca dela, né? Essa resposta, essa pergunta e resposta do Catecismo nos traz mais uma camada da pergunta anterior. A pergunta anterior era quem é Deus, e nós meditamos um pouco sobre a natureza de Deus, a doutrina sobre Deus, como podemos definir Deus. Dessa vez, nós estamos nos aprofundando um pouquinho mais, trazendo uma marca distintiva do cristianismo. Qual que é uma das doutrinas principais que distinguem o cristianismo de qualquer outra religião? É a doutrina da Trindade. É a afirmação de que Deus é um e três ao mesmo tempo. Um em essência, em substância, mas três pessoas que se manifestam simultaneamente, eternamente, como três pessoas em uma só essência, que é a essência divina. Nenhuma outra religião afirma algo semelhante à doutrina da Trindade, característica do cristianismo. Nenhuma outra religião, nenhuma outra filosofia concebeu ou imaginou a divindade dessa forma, imaginou Deus dessa forma. Isso me leva ainda mais a crer na doutrina da Trindade, porque não era possível, por mera capacidade humana, racional, nós intuirmos que o caráter de Deus é trino. Esse conhecimento de que Deus é trino veio por meio de revelação. É a única resposta apropriada, e isso deve gerar em nós essa convicção. Não é natural para nós, para a mente humana, conceber a ideia de uma trindade. A Trindade é algo que Deus revelou a nós. A doutrina da Trindade foi revelada a nós ao longo, né, da revelação bíblica. E é isso que eu queria compartilhar com você. Como nós podemos afirmar com tanta certeza de que Deus é trino? Porque a própria palavra de Deus, fonte da sua revelação a nós, nos afirma isso. E nos afirma isso em diversos textos ao longo de toda a história bíblica. Mas eu gostaria de pontuar aqui. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos afirma que Deus, ele é um. Há uma clara
revelação da unicidade de Deus ao longo da Escritura. Isso fica especialmente claro no Antigo Testamento, onde nós lemos alguns textos que afirmam aquilo que o Catecismo afirma, que Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Nós lemos isso, por exemplo, em Êxodo, capítulo 20, versículo 2 e 3. Nós lemos isso em Deuteronômio 6, 4, versículo 4 e 5, em que Deus ele é um só Senhor. E somente Ele deve ser adorado, somente a Ele deve ser prestado culto. O povo de Israel tinha essa clareza, esse monoteísmo muito forte, de que somente Deus merecia a nossa adoração, porque Ele era o único Senhor. Não há nenhum outro Deus digno de adoração no mundo. Ninguém é semelhante ao Deus de Israel. Essa era a convicção dos judeus, essa é a revelação de todo o Antigo Testamento, e nós lemos isso também no Novo Testamento, essa declaração de que Deus é um e somente Ele deve ser adorado. Mas somado a essa verdade da unicidade de Deus, nós também vemos a verdade da divindade de três pessoas distintas. Por isso que o Catecismo diz, é o único Deus vivo e verdadeiro, mas são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando nós vamos para a Escritura, nós percebemos que, em primeiro lugar, o Pai é Deus. Isso fica claro, não preciso nem argumentar muito aqui, né? O Antigo Testamento revela isso. No Novo Testamento, nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo se referir ao Pai como o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós sabemos que que o Pai, ele é Deus. O próprio Jesus se refere ao Pai celestial como sendo Deus. Então isso é a parte mais consensual. Agora, o Novo Testamento também afirma que Jesus é Deus. O Filho de Deus também traz em si características divinas. Aonde isso fica claro? Primeiro, um texto que é um hino cristológico, que está presente em Filipenses, capítulo 2, em especial no versículo 6, no início desse hino, em que é descrito que Jesus, né, que ele era semelhante, ou melhor, ele não se apegou ao ser igual a Deus, ele não teve como ser igual a Deus algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se tomando forma de servo. Essa descrição de alguém que era como Deus, mas que não se apegou ao ser igual a Deus, mas abriu mão disso, esvaziando-se, se tornando como um de nós, seres humanos, em condição de servo, é uma afirmação clara da divindade de Jesus, da pré-existência de Jesus e da igualdade de Jesus a Deus. Jesus como um ser divino. Mas não é somente no texto de Filipenses 2. Quando nós vamos, por exemplo, no texto de Hebreus, capítulo 1, logo nos primeiros versículos, em especial o versículo 3, nós vemos uma descrição do Filho, que é Jesus Cristo, como sendo o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Jesus, ele é a manifestação exata do caráter de Deus, a natureza de Deus, do ser de Deus. Não tem como descrever de forma mais clara a divindade de Jesus. Mas ainda assim nós lemos, por exemplo, no prólogo do Evangelho de João, né, que o Verbo, ou o Logos, uma referência também a Jesus, estava com Deus e era Deus. Mais uma vez, uma afirmação da pré-existência de Cristo, desde antes do seu nascimento, né, na sua encarnação, e também a sua divindade. Jesus, então, é reconhecido em todo o Novo Testamento como ser divino. Ele tem características divinas, ele merece adoração como Deus. Nós vemos, por exemplo, no Apocalipse, que digno não somente é aquele que está sentado no trono, mas também o Cordeiro que foi morto. Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, riqueza, poder e etc. Então, Jesus é divino. Mas o Espírito Santo também é descrito na Bíblia como um ser divino, ele tem características divinas. Para fazermos desse vídeo um pouco mais curto, porque nós não estamos aqui numa aula de teologia sistemática propriamente dita, então não dá para nos aprofundarmos em cada um dos versículos bíblicos. Mas nós vemos, por exemplo, em Atos 5 e em 1 Coríntios 3, momentos em que a palavra Espírito Santo e a palavra Deus são usadas de forma intercambiável, de forma sinônima.
Em Atos 5 é a história de Ananias e Safira, onde Pedro admoesta ou chama a atenção desse casal, dizendo que eles mentiram contra o Espírito Santo, mentiram ao Espírito Santo e, portanto, mentiram a Deus. Em um outro texto, que é o de 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo descreve-nos como templo do Espírito Santo e, em outro momento, santuário de Deus. Espírito Santo e Deus como sendo identificados, como sendo a mesma, com o mesmo nome, né? Espírito Santo, Deus. Certo, então nós temos de um lado a verdade da unicidade de Deus, de outro lado a verdade da divindade de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas também nós temos a triunidade, ou seja, a unidade dessas três pessoas. Por isso que o catecismo diz que são os mesmos em substância, iguais em poder e glória. Por que o catecismo afirma isso? Porque nós vemos ao longo da Escritura que as três pessoas são colocadas lado a lado, iguais em poder e glória, e se manifestando simultaneamente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são modos da divindade se manifestar em momentos diferentes, mas são três pessoas simultaneamente, ao mesmo tempo, Deus. Onde nós vimos isso? Por exemplo, no texto de Mateus capítulo 3, onde vemos a descrição do batismo de Jesus. Nesse momento, simultaneamente, os céus se abrem, uma voz sai dos céus dizendo: Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer ou em quem me agrado. Essa frase, Tu és meu filho amado, só pode ser dita pelo Pai, o Pai Celestial, a voz que saiu dos céus. No Rio Jordão nós temos Jesus Cristo sendo batizado por João Batista. E dos céus também desce uma pomba. O Espírito Santo em forma simbolizado por uma pomba. As três pessoas da Trindade manifestas no mesmo momento. Um outro texto também significativo é a Grande Comissão, Mateus 28. Então, em Mateus 28, 19 e 20, nós vimos que Jesus nos dá uma ordem de fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo como uma fórmula batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, colocados lado a lado. Um outro texto significativo é o texto de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que é a famosa bênção apostólica que é impetrada ao final dos cultos em muitas igrejas evangélicas, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos vocês. É uma bênção tríplice colocado lado a lado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por último, um texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, onde nós lemos também o Pai, o Filho e o Espírito Santo colocados lado a lado. Agora eu não me recordo de cabeça o texto, mas se não me engano é sobre o fato de nós termos sido eleitos pela presciência de Deus Pai, para aspergidos pelo sangue de Cristo Jesus, para a obediência e santificação no Espírito, algo nesse sentido. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são colocados também lado a lado. Mas queremos estudar a doutrina da Trindade com profundidade, não tem como contornarmos o Evangelho de João. Todo o Evangelho de João é uma grande fonte para entendermos com maior clareza a relação entre as três pessoas da Trindade e também a distinção entre elas. É um livro em que isso é dito várias vezes, de várias formas diferentes. Então, por exemplo, o Filho é enviado pelo Pai, o Espírito é enviado da parte do Pai em nome do Filho, o Pai e o Filho são um, o Espírito dá testemunho do Filho, aquele que vê o Filho vê o Pai e vários outros testemunhos acerca da relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes em todo o Evangelho de João. Eu já citei aqui o prólogo, por exemplo, demonstrando a divindade do Filho de Deus. Dito isso, apresentando de forma bem breve as bases bíblicas, eu quero agora trazer algumas implicações práticas para as nossas vidas e assim encerrarmos o vídeo de hoje. Primeira implicação prática: se Deus ele é um, apesar de crermos, ou melhor, porque cremos na doutrina da Trindade, nós afirmamos que Deus é um, que se manifesta em três pessoas, mas ele é um. E se ele é um só Deus, somente ele deve ser adorado. O cristianismo é uma religião
anti-idólatra, totalmente contra a idolatria. Nós não cremos em outros deuses, nós cremos em um só Deus, um único Senhor. E porque nós cremos em um só Deus, nós também, em nossas vidas, devemos lutar contra todo tipo de idolatria. Idolatria é essa que se manifesta não somente na adoração a alguma estátua de alguma divindade, uma estátua física, mas tudo aquilo que nós colocamos dentro do nosso coração ou em nossa vida no lugar de Deus. Nós já falamos sobre isso em algum vídeo, eu vou deixar, eu não sei se é desse lado ou desse lado, mas eu vou deixar um izinho para indicação de um outro vídeo em que nós indicamos 5 livros sobre esse tema, idolatria, como ele aparece na palavra de Deus. Se você puder, depois do fim desse vídeo, acessar esse outro vídeo e também assistir. Segunda implicação, Deus é uma comunidade relacional. A única religião que pode afirmar que o amor está na essência de Deus eternamente é o cristianismo. Porque Deus eternamente vive em uma relação comunitária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma relação de amor. O amor é uma virtude que só pode ser sentido em relação ao outro. E a Trindade, o Deus Trino, tem essa relação de amor porque as 3 pessoas se amam mutuamente por toda a eternidade. Por isso, nós também devemos refletir como seres criados à imagem de um Deus trino, um Deus que é amor, nós também devemos refletir esse amor em nossas vidas. Por isso, a doutrina da Trindade é uma declaração contra todo tipo de individualismo, egoísmo, falta de amor, e isso também deve ser refletido em nossas relações, em especial na nossa comunidade de fé, que é a representação visível de Deus aqui na Terra, o corpo de Cristo aqui na Terra. E por fim, a última implicação é Deus é um mistério revelado. Se Deus é um mistério, se a doutrina da Trindade é um mistério, nós nunca vamos conseguir compreender em plenitude. Reconhecer que é um mistério é lutar contra todo tipo de racionalismo, tentativa de reduzir a vida e a existência à nossa razão. Nós não conseguimos compreender todas as coisas. E reconhecer essa nossa limitação é saudável para nós. O racionalismo é algo extremamente nocivo para a nossa fé e para a nossa espiritualidade. Mas é um mistério revelado. E se foi revelado a nós, deve ser crido, deve ser confessado como objeto de fé da nossa parte, como igreja de Cristo. Por isso também, por ser um mistério revelado, além de ser algo contra o racionalismo, também deve ser contra um fideísmo. Ou seja, a crença de que a mera fé, a mera crença é suficiente e que eu não preciso compreender, estudar, entender a fé que eu professo. Isso não é uma verdade dentro do cristianismo. A fé cristã nos incentiva a estudarmos, a nos aprofundarmos, a buscarmos cada dia mais conhecer a Deus através da sua palavra revelada a nós. Então, a doutrina da Trindade é sim uma doutrina misteriosa que nós não compreendemos plenamente, mas ela foi revelada a nós nas Escrituras e por isso ela merece, por se tratar do caráter de Deus, de quem Deus é, merece a nossa dedicação em conhecê-la para melhor adorar aquele que nos criou. Se essa reflexão, se essas implicações foram úteis para você e fizeram sentido para você, eu te convido a curtir esse vídeo, compartilhar com algum amigo, com algum familiar que quer também se aprofundar no estudo da palavra de Deus e na doutrina, nas doutrinas cristãs, e te peço também para aguardar também os próximos vídeos, acompanhar o canal, para você não perder nenhum vídeo dessa série sobre o Catecismo Nova Cidade. No mais, meu muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.